Essa apresentação faz parte de uma série de vídeos que tem como objetivo auxiliar os proponentes tomadores na elaboração de seus projetos para tomada de recursos junto ao FEIDRO no Comitê de Bacia do Alto Tietê, na segunda chamada de 2020. Nesse módulo e nesse vídeo, nós vamos discutir um pouquinho os elementos que devem estar presentes no cronograma físico-financeiro. Primeiro, né, entendendo o que é o cronograma físico-financeiro e ao longo dos quatro principais documentos que os proponentes tomadores devem entregar, cronograma físico-financeiro, planilha orçamentária, ficha resumo e termo de referência, é importante que vocês percebam que fique claro que há uma relação entre esses documentos. Então, aquelas atividades que foram descritas lá no termo de referência, elas vão ser apresentadas aqui, vai ter uma discriminação dessas atividades, e vocês devem representar ao longo do tempo de desenvolvimento do projeto, em que momento essas atividades vão ocorrer e quais que serão os valores, né, desembolsados aí para cada uma dessas atividades ao longo do tempo. Para quem não conhece, né, a gente tem no site do SAISP o Manual de Procedimentos Operacional, que traz aí as principais diretrizes, né, as principais normas, o regramento para o proponente tomador aí no sistema FEIDRO. Então, a gente tem aqui a versão mais recente do manual e os anexos e parte desses que vocês vão entregar. O anexo 7, que é o que a gente está tratando aqui, vocês clicando aqui, vocês conseguem baixar esse documento e é um template para que vocês já trabalhem em cima desse modelo, tá? Então, é o anexo 7 que a gente vai discutir nessa apresentação. Só recapitulando, então, façam o download e o documento já está numa forma pronta para vocês preencherem. Alguns detalhes que precisam ser observados, né? Para que o processo de avaliação do projeto de vocês ele tenha mais êxito e se torne um processo mais fácil para a equipe que faz a análise, né? Isso é importante para o sucesso, né, desse empreendimento, tanto na etapa de análise como posteriormente na implantação. Então, aqui indicar, né, a data base que está elaborando esse cronograma e algumas informações, né, aqui é o título do empreendimento, é muito comum a gente receber com nomes diferentes, então o termo de referência vem com um título, depois o cronograma financeiro às vezes vem outro, então se atentem para usar o mesmo título em todos os documentos que forem entregues. A forma de representar aqui o tempo, né, para cada uma das atividades, então vocês vão definir aí se vocês vão usar meses, bimestre, então, por exemplo, se for um empreendimento que vai durar um ano, vocês vão selecionar uma única alternativa aqui de meses e vai dividir aí a ocorrência das atividades ao longo desses meses. Se for um empreendimento que vai durar 2 anos a execução, vocês podem optar aqui por bimestre e aí cada período aqui que for escolhido, né, determinado, será entendido como bimestre. Então, é importante que fique claro que é uma única opção que deve ser indicada. As atividades, né, como é que é essa discriminação de atividades? Ela tem que ter uma relação com o que vocês colocaram lá nas atividades detalhadas no termo de referência, mas aqui é uma síntese, né? Então, aqui, por exemplo, um projeto de monitoramento. Lá no termo de referência foi detalhado como é que seria feito, né, o aprimoramento de diagnóstico das condições de vulnerabilidade, da caracterização de determinados pontos de monitoramento, por exemplo. Aqui é uma síntese daquela atividade. Se eu for no termo de referência, eu vou encontrar isso com muito mais detalhes. E aí um outro ponto que a gente vai ver em outro módulo não, em uma outra apresentação, é que há uma relação dessa numeração dos itens aqui com a planilha orçamentária, tá? Então, vocês vão usar uma numeração para cada atividade e quando vocês forem para a planilha orçamentária, a gente pede que vocês mantenham essa relação numérica. Isso vai ficar mais claro
no vídeo da planilha orçamentária, tá? Alguns pontos aqui que a gente observa que a recorrência, às vezes, né, de algumas falhas no preenchimento. Então, vocês vão ver que para cada linha de cada um dos itens, a planilha ela já vem com duas células, uma célula maior e uma célula menor. Vocês vão colocar o valor desembolsado para aquele período escolhido. Então, aqui, por exemplo, no primeiro bimestre, está se prevendo aí esse valor para essa atividade. E embaixo aqui, vocês só vão usar um sombreamento aqui de uma cor mais escura para que fique claro mesmo, né, que esses dois bimestres aqui será usado para desenvolver essa atividade. A célula ela já vem formatada, então os valores aqui, à medida que vocês forem colocando, já vai totalizar, então não mexam aqui nessa coluna final aqui, né? E aí aqui mais um exemplo para vocês entenderem, né, como é que essas atividades poderiam ser apresentadas. Aquele exemplo anterior era de um monitoramento. Aqui são atividades relacionadas a uma obra, então prevê-se aqui a atividade, implantação do canteiro de obra, implantação de placa de identificação. Então a gente tem várias atividades que foram adequadamente detalhadas lá no termo de referência. E aqui também é a mesma questão, né, a distribuição desses valores ao longo do tempo. Se houver necessidade, vocês podem incluir mais linhas aqui, né, para incluir mais atividades, mas tomem cuidado com o total para que depois não dê discrepância nos valores, nas somas. Esse também é um problema que acaba sendo recorrente, inconsistências entre valores da planilha orçamentária, do cronograma. Então, sempre que vocês incluírem linha, alguma coisa assim, se atentem para a formatação, principalmente aqui dessa coluna que vai somando os valores. Aqui um exemplo do que não se deveria fazer, né? Então, aqui é um cronograma físico-financeiro que tem aqui como atividade, entre as várias atividades que o proponente tomador pretende desenvolver, a elaboração do projeto executivo. Na realidade, não é elaboração do projeto executivo, são complementações do projeto executivo já existente. A atividade seria essa, tá? Complementação do projeto executivo, cadastramento e entrega das BUT. Mas apareceu aqui os itens necessários para se cumprir essa atividade. Isso não deve aparecer no cronograma físico-financeiro. Então, aqui, o engenheiro que vai fazer isso, o desenhista, o material de consumo, né? Papel, as cópias, isso tudo não deve aparecer aqui, tá? Então, aqui é só a atividade. Os itens necessários para essa atividade vai constar lá na planilha orçamentária. Então, se atentem para isso. Se o que vocês estão colocando no cronograma físico-financeiro é realmente uma atividade ou se são os itens necessários para que essa atividade seja desenvolvida. Aqui só mais um detalhe, né? A planilha aqui já agora é aberta como um todo, né? Então, à medida que vocês forem incluindo os valores, essas linhas aqui embaixo de totais, contrapartida, financiamento, elas também já estão com fórmulas prontas. Então, à medida que vocês colocam aqui esses valores, eles já vão se somando aqui no total. E aí, conforme vocês inserem o valor da contrapartida, o valor do financiamento automaticamente ele já vai sendo calculado aqui. Então, tomar cuidado também para não mexer, né? Não tirar a formatação dessas células aqui. Um outro ponto aqui a ser observado é que consta aqui, ó, uma linha para programação financeira preliminar. Então, isso daqui, o que seria isso? Seria a previsão, né, de desembolso ao longo do desenvolvimento desse projeto. Isso é feito em 4 parcelas. Se vocês não colocarem nada e o projeto tiver andamento, segmento, for aprovado, o agente técnico vai definir isso daqui. Mas caso vocês queiram fazer uma proposta, vocês precisam, né, informar aí, dividido em 4 parcelas, quando é que se pretende que ocorra o desembolso desse valor. Então, aqui, por exemplo, já está se prevendo que no primeiro bimestre esse valor já seja desembolsado. Na sequência aqui, no 4º bimestre, mais um montante a ser desembolsado e assim sucessivamente. A última parcela tem que tomar cuidado que ela tem que ser no mínimo 10% do valor FEIDRO e ela não entraria aqui nessa coluna do 12º unidade de tempo que vocês usaram, mas sim nessa última coluna aqui. Uma outra informação que deve constar, né, na planilha, perdão, no cronograma físico-financeiro,
são as informações aqui do responsável técnico e do representante legal, né? Tem que diferenciar o responsável técnico pelo empreendimento, pela execução do projeto, do representante legal da instituição que pretende tomar o recurso, tá? Então, tomem cuidado para fazer essa diferenciação. E se for um tipo de proposta, né, que tem aí a existência de responsabilidade técnica, é obrigatório o preenchimento do campo aqui do registro profissional, do profissional que terá a responsabilidade técnica por esse projeto. Bom, nós desejamos sucesso a todos na elaboração das propostas e, em caso de dúvidas ou para maiores esclarecimentos, o Comitê de Bacia do Alto Tietê está disponível para atender vocês. Podem entrar em contato através desse e-mail, que vamos responder todas as dúvidas que vocês tiverem.